Vamos lá, vamos abrir na primeira carta de João. Se puder subir mais, aumentar mais, porque eu não consigo ficar assim, tá? Eu vou ficar aqui no peito mesmo. Na primeira carta de João, no capítulo 1, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Não minto para vocês que quase falei pastor para você, deixa para março. Mas, aliás, quando tu me pediu, eu falei, será que eu falo para ele? Mas não, daí deixei passar, a gente não dá para continuar, né? Fiquei bem abalado com a mãe, mas não dá pra ficar mole, né? Tem que continuar, faz parte. Vamos lá, todo mundo achou? Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Eu vou ser bem pausado, tá? Para vocês entenderem meu português, né? Que desde que eu voltei da Argentina, confesso que comecei a misturar demais, tá? Lá misturava portunhol, mas o português, aí depois, agora aqui, espanhol. É bem complicado o negócio. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 2: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Pai, queremos orar, Senhor, para principalmente te pedir que possamos ter um coração disposto, uma mente disposta, Senhor, apesar do cansaço de alguns, mas queremos realmente escutar, ouvir a Tua palavra, experimentar do Espírito Santo essa manhã, Senhor, e podermos nos edificar como corpo, Senhor, como filhos, na nossa comunhão contigo e na nossa comunhão com os irmãos, como nós aprenderemos hoje, Pai. Te amamos sobre todas as coisas, Senhor. Amém. Vamos lá, irmãos. Quando nós lemos, começamos a ver esse primeiro versículo, vocês vão perceber que essa primeira carta, ela é uma mensagem que ela é urgente e ela é essencial, e por isso que ela é diferente a outras epístolas, que ele não se apresenta formalmente para a igreja. Vocês perceberam que ele não falou, ou eu, João, apóstolo, não, ele começa direto apresentando Jesus Cristo como a manifestação suprema de Deus entre os homens. Amém? Como alguém que já andou com Jesus Cristo, João, o apóstolo João, escreve com uma autoridade de apóstolo, mas não escreve querendo um título, querendo uma posição, senão como alguém que foi uma testemunha ocular, sim, uma testemunha ocular da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E ele apenas não escuta as palavras de Cristo, mas ele viu a glória dele e tocou nele, que é o que nós limos agora nesse versículo. O propósito de João, irmãos, não é apenas nos informar ou informar os leitores da época, mas transformar as vidas dos irmãos, dos leitores e as nossas hoje, através dessa proclamação daquele que é o verbo da vida. Sim, desde o início, irmãos, a igreja, no caso João aqui, que nós vamos falar do apóstolo João, desde o início, eles já enfrentavam heresias, como hoje nós vamos ver mais para frente, das heresias que continuam e sempre vai ser o ataque da doutrina e do evangelho de Jesus Cristo. Então, nesse tempo, nós vamos ver que ele enfrenta uma heresia que é o gnosticismo, tá? Que eles tentavam separar a humanidade, a plena humanidade de Cristo, com a sua divindade. E vocês vão ver que aqui é tudo saudável, sério, mas ainda existem sequelas dessas heresias. E eu vou contar como testemunho pessoal isso, tá? Como uma experiência própria minha, tá bom? Para que vocês vejam que ainda existe e que vocês têm que estar atentos, ligado. Seu testemunho, o de João, ele reafirma que Deus não é somente, que não é alguém distante, desculpa, não é alguém distante, alguém que não estava nem aí com o mundo.
senão que o testemunho de João, ele afirma que tinha um Deus que se fez carne e estava preocupado sim em se apresentar. E como se apresenta Deus? Através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus, o próprio Deus. Então, agora, irmãos, imagine você encontrar alguma coisa especial, tão especial que você quiser imaginar, tão especial que isso transforme sua vida, que transforme sua vida completamente. E isso especial que você achou, não quero colocar um exemplo, mas você imagine, aproveite a sua imaginação. Além de transformar sua vida, vai mudar também o que você compartilha com os irmãos, se você for realmente alguém que não é egoísta, né? Seu jeito, suas coisas que vai compartilhar, vai mudar também completamente. E é disso que o apóstolo João nos fala nesse texto, uma experiência que teve com Jesus, a palavra da vida e que transformou a vida dele e que o impulsiona para poder convidar outros a participar da mesma comunhão. Então, irmãos, hoje vamos explorar o que essa passagem nos fala do Jesus, do Cristo verdadeiro, da verdadeira imagem dele, que quando nós aprendemos qual é a verdadeira imagem do Cristo, nos vai fazer rejeitar todas essas outras doutrinas que deturpam a imagem dele. Sim? E também vamos ver um pouco da comunhão que temos com Deus e a importância da nossa comunhão como um reflexo da comunhão de Deus e o Filho. Amém? Sim. Vamos ler o versículo 1 e 2. Tá muito calor aqui. O que era, grave essa palavra, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, vamos ler só o versículo 1. O versículo 2, na verdade, é uma explicação do 1, tá? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, aqui João nos descreve algo que ele mesmo testemunhou. Não que alguém testemunhou contou para ele, senão com ele mesmo testemunhou. O que era desde o princípio, ele nos mostra primeiramente na sua proclamação um Cristo eterno, um Cristo que não veio existir, senão que sempre existiu. Aleluia. A expressão que nós lemos aqui desde o princípio traz lembrança de outro versículo, vocês? Evangelho de João diz o que é? No princípio é o verbo, e também no princípio de Gênesis criou Deus. Sim, nós vamos ver um pouquinho relacionado a isso, mas será que essa expressão desde o princípio tem o mesmo significado que no princípio? E existem algumas interpretações que as 4 irmãos são válidas, porque nenhuma delas tira o caráter eterno de Cristo. Mas eu trouxe só 2, que são as mais importantes que eu achei. E para alguns, no caso aqui é do F.F. Bruce, ele diz que esse versículo, essa expressão desde o princípio, está falando do que os cristãos têm crido desde que veio a estar Jesus entre eles. Ou seja, consiste no testemunho daqueles que testemunharam os eventos salvíficos, a verdade de Cristo que é imutável, ou seja, tudo que eles viveram com Jesus, falando que desde o princípio se trata sobre isso. O apoio deles, eles apoiam com o capítulo 2, versículos 7 e 24, que diz: Amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Versículo 24 do capítulo 2. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós, o Filho e o Pai. Então, para essa interpretação, o princípio apostólico aqui é que desde o princípio está se referindo desde o batismo de João, desde o batismo com João Jesus Cristo. Aí utiliza o versículo Marcos 1:1 e Atos que eu trouxe aqui que diz Atos 1:22, começando o ministério de Jesus no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado. O argumento é ótimo também, pode ser utilizado. Volto a dizer, não tira a eternidade de Cristo, porque a eternidade de Cristo já nos é manifestada na Bíblia eterna, na verdade, mas em João 1:1. Mas para outros, como por exemplo no caso de Hernandes Dias Lopes, Hendrickson, Calvino, John Hill, John Trapp, acho que é o nome,
Wersby, todos eles que eu fui consultando, para todos, a maioria, a interpretação desde o princípio é uma referência à pré-existência de Jesus Cristo, ao Filho de Deus, destacando essa continuidade da mensagem divina desde o Antigo Testamento até a encarnação de Jesus Cristo. Aliás, Hendrickson vai dizer que João começa sua carta usando a palavra aquilo, em vez de quem. Ele diz, não falou aí quem foi desde o princípio, senão aquilo. Aquilo faz referência a não somente a pessoa de Cristo, senão a sua mensagem, também a mensagem da revelação de Deus por meio do Evangelho. Então, o pacote completo, Jesus Cristo e a sua mensagem sobre ele. Amém? Vamos captando? Então, ele faz aqui, Hendrickson, uma conexão entre no princípio, que está lá no Evangelho de João, no princípio, era o logo, e no princípio criou Deus todas as coisas. Ele faz uma conexão aqui, comparando em que no princípio se refere à eternidade e à criação, antes da criação, no princípio Deus criou. Só que desde o princípio, ele enfatiza a existência eterna de Jesus e a sua revelação ao longo da história. Então, João aqui quer deixar claro, irmãos, que a mensagem que ele está anunciando não é algo novo, não é uma coisa inventada do momento. Vamos entender por que ele anunciava tudo isso. Mas algo que vem desde sempre e que ensina que Jesus, que viveu entre nós, ele é eterno. E contra aqueles que se levantam e dizem que Jesus veio a existir, que o Cristo veio a existir e que não é que existia, a Bíblia Cambridge nos diz que essa formulação grega confirma que Cristo não veio a existir, mas que sempre existia. O profeta Miqueias diz, no capítulo 5, cujas origens são desde os dias da eternidade. Isso aponta para o caráter eterno do Messias, irmãos. Até Hebreus 7,3 nos apresenta Jesus como sem princípio de dias nem fim de anos. O que enfatiza isso? A sua divindade e a sua imutabilidade, irmãos. Então, resumindo para nós entender o que está dizendo esses versículos que limos agora, seria da seguinte maneira, tá? Esse eu vou ler para não perder nada. O que anunciamos sobre a palavra da vida, Jesus Cristo, é algo que existe desde o princípio e nos foi revelado claramente. Quando já João diz aquilo que era desde o princípio, ele está se referindo à divindade de Cristo. Sabe por quê? Porque a manifestação de Deus em carne, que era Jesus na sua forma humana, ela não existia desde o princípio. Sim, mas aquele que sempre foi a vida e a palavra eterna de Deus, que é Jesus em sua natureza divina, se tornou homem na plenitude dos tempos. A lei de João nos demonstrar que Cristo, aqui não é que nos mostra dois Cristo, tá? É o mesmo Cristo com sua eternidade e divindade, um Cristo eterno. Mas também ele se preocupa e toma um tempo para dizer que tocou, viu e contemplou ele para nos mostrar um Cristo que foi terreno, ele foi terreno, ele existiu na história. Posso pedir uma aguinha e pelo menos uma toalhinha? Um papel, na verdade. No capítulo 1 ainda, ele diz, o que temos ouvido, sim, os apóstolos, não somente João, os apóstolos, eles ouviram diretamente a Cristo, tanto nos discursos públicos como no privado, eles tinham o privilégio de ouvir ele no privado. E este contato direto, irmãos, demonstra que a mensagem transmitida por João é algo genuíno, é algo que tem um histórico pessoal, é algo que não pode ser questionável. Obrigado. Falar que tinha ouvido ele demonstra que esse testemunho é pessoal. Ele não ouviu de Jesus e alguém contou para ele. Ele ouviu diretamente no público e no pessoal. Nem sequer ouviu só no público, mas também no pessoal, no privado. Então, isto reforça, irmãos, a prova irrefutável da sua ressurreição. Também, desculpa, vou tomar uma aguinha. De Jesus Cristo, irmão. Essa ênfase na audição, dele ter ouvido, ele vai reforçar também essa autoridade apostólica e nesse testemunho apostólico. Ele é importantíssimo para ele
que o apóstolo dizer que tinha ouvido ele. Mas não somente que tenha ouvido ele, senão que ele viu com seus próprios olhos. Parece meio redundante, mas não foi com os olhos dos outros, né? Com seus próprios olhos, ele viu o Redentor. E a visão física aqui de Cristo comprova essa humanidade real, que não é mentira. Comprova que ele não era uma aparição, tá? Como os veremos daqui a pouco. Os apóstolos, eles observavam a Cristo em diferentes situações. Eles observavam quando fazia milagres, na sua transfiguração. E esse testemunho também reforça que ele não era um fantasma, né? Mas alguém verdadeiramente humano e divino. Guarde isso, porque isso é uma doutrina da humanidade plenamente Deus e homem, que é ortodoxa e a gente tem que guardar, tá? Porque existem muitas heresias que falam hoje em dia ainda, continua o contrário. Além de ver, eles dizem que contemplavam o Salvador. E contemplar, irmãos, ele adiciona um grau maior de intensidade que a visão. Por quê? Porque isso sugere que eles observavam a Jesus de uma forma detalhada, uma forma precisa, uma forma minuciosa. Isso daí é contemplar. Não era somente observar, senão ser reflexivo na hora de olhar para o Senhor. E é um testemunho, praticamente, testemunho de João, é um testemunho de uma experiência completa, uma experiência profunda com o Salvador. Mas, além disso, eles tocavam com suas próprias mãos, diz. Como vocês verão, os apóstolos tocaram em várias situações. Pedro, quando foi se afundar, segurou na mão. Era João que se deitava no colo, que tu contava, Pedro? No peito. Era João também, o próprio João da carta de João. Mas uma coisa interessante aqui, quando diz contemplamos e tocaram, é de Tomé quando tocou as feridas de Jesus Cristo. Por quê? Porque o significado de contemplar, o significado de tocar, não são usadas de formas gerais na Bíblia. Eles são sempre usados se referindo à ressurreição de Jesus. Como está em João, no Evangelho 20, que diz contemplar as vendagens dos anjos também, contemplar os anjos, e os mesmos pés de Jesus quando foram contemplados, Jesus em pé. E a palavra tocar aqui, ela é muito inusual porque é usada 2 vezes no Novo Testamento e ela sempre sendo Jesus ressuscitado falando, como em Lucas 24, que diz, toquem e vejam. Então, só para esclarecer, fazendo ele referência a que tocaram o Jesus ressuscitado, contemplaram o Jesus ressuscitado, também com uma ideia de refutar algumas heresias que veremos, tá? Que fique atento, que já estamos chegando nessas heresias, tá? E hoje, presta atenção, essas heresias hoje existem e vou trazer exemplos de hoje. Então fique atento, irmãos, tá? João nos ensina que essa doutrina apostólica aqui nos ensina da ressurreição de Jesus. Fala com um testemunho ocular, pois com os seus sentidos naturais, ele e todos os discípulos, todos que seguiam Jesus, que estavam aí com eles, ouviram, o tocaram pessoalmente, irmãos, e declaram que esse corpo físico ressurreto do Senhor é real e não é de mentira e não é um fantasma. E agora vem a pergunta, por que João então está tão preocupado para nós, para eles, saber de que eles tocaram, de que eles viram, de que eles contemplaram? Por quê, irmãos? E nessa segunda metade do século I, existiam uns problemas em relação a heresias, tá? Como diz antes, existiu uma heresia do gnosticismo. E vejam, alguns líderes dentro das igrejas cristãs, eles que antes eram membros, eles tinham se desviado, que na verdade João, no capítulo 2, vai dizer que não é que eles se desviaram, senão que eles não eram dos nossos, diz. Porque se tivessem sido dos nossos, continuariam, tá? Não é porque eles se desviaram que perderam a salvação, não, nunca estiveram ali, eles nunca foram dos nossos, diz. Aliás, eles os chamam no capítulo 4, eu não vou falar versículo, você pode ler o capítulo, mas eu vou falar capítulos, tá? No capítulo 4, ele os chama de quê? Alguém sabe? Anticristos. Aqueles que negavam a encarnação de Jesus, João os chama de anticristos.
Esses caras eram influentes nas igrejas da Ásia. E eles intentaram, irmãos, introduzir uma doutrina que supostamente é a mais avançada. Quem está por dentro, você verá que hoje acontece, sempre querendo uma coisa mais complexa do que o evangelho. Tentaram introduzir algo mais iluminado, supostamente, para eles. Sim, e nesse caso é o gnosticismo, irmãos, que eles negavam a plena humanidade de Cristo. Por quê? Porque para eles a matéria era inerentemente ruim, má, mas o espírito era puro. Por isso que eles negavam essa humanidade plena. E temos uma figura da época que Cerinto. Cerinto foi um pensador gnóstico do final do século I, né? Que propôs uma visão herética de Jesus, e ele ensinava que Jesus era um homem comum, nascido naturalmente de José e Maria, e que o Cristo, né, entre aspas, o Cristo era uma entidade divina que desceu sobre Jesus no batismo, mas que o abandona antes da crucificação. E veja aqui, irmãos, vou dar um exemplo meu. Alguém já ouviu isso ou não? Alguém? Foi em alguma igreja que falava isso ou não? Mas tem, aqui em Bombinha tem, irmão, tá? Tem Bombinhas, tem mais próximo, eu tô falando, tem Balneário, tem por todos os lados, tem igrejas ainda com sequelas desse tipo de doutrina diabólica, né? E eu vou dar um exemplo meu numa igreja que eu congreguei uma vez, onde utilizava no versículo de Hebreus 10, 5, que Hebreus 10 é onde está escrito assim, ó: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Quem que fala um corpo me preparaste? Supostamente Cristo, né? Utilizava esse versículo falando que era Cristo falando com Deus, que preparou o corpo de Jesus para ele habitar. Mas veja, o corpo era Jesus, sim, só que eles utilizavam como dizendo que Cristo era um e que nasceu Jesus, que foi um cara que Deus preparou para Cristo habitar nele. Por quê? Porque isso apoiava a doutrina de Cristo está em nós. Isso é verdade, Cristo está em nós através do Espírito Santo. Só que no caso desse tipo de doutrina, Cristo estava em Jesus, não era um. Cristo estava em Jesus, Jesus era outra pessoa. E depois vamos ver, vou contar outra historinha. E isso que levava? Muitas vezes eu tinha problemas, falei, cara, isso está errado. Não, veja, tu tem que olhar para o Cristo que está em mim. Não olha para mim, eu sou carne, eu sou falho, mas olha para o Cristo que está em mim. E fazia um monte de besteira, coisas corruptas e blá blá blá, etc, etc. Então é perigoso, irmãos, tá? Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem, irmãos. Nós temos Cristo dentro? Claro que temos, irmão, mas não nos faz igual a Jesus Cristo, tá? Grave isso, porque é muito estratégica como começa essa doutrina a entrar, não é exposta desse jeito, tá? Sempre vai ser bonito. E essa visão, irmãos, ela é contrária à doutrina cristã ortodoxa que afirma que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem desde sua concepção, irmãos. Existia também o docetismo, que é uma antiga heresia cristã que afirmava que Jesus não possuía um corpo físico real, mas apenas ele aparentava ter um. Agora entende por que eu fiz toda a ênfase que ele ouviu, ele fazia toda a ênfase de ouviu, tocou, contemplou? Porque existiam heresias que falavam que Jesus era meramente uma aparição, ele não tinha corpo real. Aí ele precisou dizer, eu toquei nele. Mas, graças a Deus, foi rejeitado lá no capítulo 2 e 4, já foi rejeitado esse ensino. E esse ensino é visto até pela igreja primitiva como herético, irmãos, porque até no contexto dos concílios ecumênicos, ele é visto como herético porque contradiz a crença central da encarnação, que Jesus é plenamente Deus e plenamente divino. Já repeti como 4, 5 vezes isso. Então, irmãos, vem aplicação para nós hoje, tá? Embora o pensamento gnóstico, docético, seritiano, não existam hoje de forma explícita, irmãos, algumas religiões, e uma dessas é o evangélico, tá? Saiba, não é os outros, os evangélicos. Algumas religiões têm vieses ou elementos que lembram, irmãos, aspectos deles. Por exemplo, agora eu vou começar com outra religião. Nós, somos abordados na rua por uma religião, que são os testemunhas de Jeová. Irmãos, testemunhas de Jeová, eles acreditam que Jesus não é Deus. Vocês sabem o que eles acreditam? Que ele é uma criação de Deus. Por isso eu falei lá que ele não veio existir. Ele enfatiza, não veio existir, ele existia desde a eternidade.
porque eles falam que Deus criou Jesus Cristo. Aliás, eles dizem, eu acho que até os adventistas, não me lembro bem, mas Testemunho de Jeová diz que o arcanjo Miguel era o arcanjo Miguel antes da criação. Vocês vão ver que tem um desenho que é muito massa, que é Superbook. Você conhece? Tem um Superbook antigo, muito antigo, da época do Eric, muito antigo. É. Mas tem um Superbook da Era Nova, que com um robozinho, tudo histórias bíblicas. É muito massa, bem bíblico, só que numa parte do Antigo Testamento aparece Jesus. Que aparece Jesus, mas por quê? Porque era o arcanjo Miguel. Aí tu vê que quem tá por detrás é aquelas religiões, né? Mostrando, mas é bom, ele mostra, é bem dinâmico, bem massa esse desenho. Tirando isso, né? Aí tem que explicar para as crianças, por que Jesus tá aí? Perguntam Leo. E aí tem que explicar, né? Mas, irmãos, embora eles não adotem uma visão corintiana, né, de um Cristo separado, eles compartilham a ideia de que Jesus é subordinado a Deus. Isso rejeita a plena união da divindade e humanidade de Cristo. Mas também existem algumas religiões gnósticas modernas, como o grupo Ramo da Nova Era, pesquisando isso, depois você pode ver, é bem interessante. Um deles apresenta a ideia parecida ao Cerinto, né? Algumas visões tratam Jesus como um homem iluminado e que Cristo, na verdade, ele é um título, um estado espiritual que ele alcançou temporariamente só. Sim, alguns exemplos que eu falei da nova era é a teosofia, que eles veem Jesus como um homem altamente evoluído espiritualmente e que foi ungido, né, com uma consciência divina superior, mas que isso depois perde ou abandona. Até acho que eu queria no versículo esse de Senhor, Senhor, por que me has abandonado, que fala Jesus, utilizam tudo isso para dar aquele argumento a essa falsa doutrina. E agora entramos nos evangélicos, irmãos, tá? Por isso que eu vou lá e brigar muito com minha mãezinha. Mãe, para de pensar que o evangélico é a salvação, a religião evangélica é a salvação, porque quantos de nós já pensamos isso? Que só a religião evangélica, se nós pensamos que a religião evangélica salva, irmãos, está tudo errado. É Jesus Cristo que salva. Amém. Isso é difícil para entrar aqueles antigos. Minha mãe foi difícil por um tempo até que entendeu. O cristianismo liberal ou progressista, irmãos, certos segmentos do cristianismo liberal, eles questionam aspectos sobrenaturais da vida de Jesus, incluindo a sua divindade, tá? E existe o cristianismo liberal dentro das igrejas evangélicas, tá? Embora não siga ele diretamente o serincialismo, existe um paralelo na tendência de separar Jesus humano de qualquer aspecto divino associado a ele. E veja mais os exemplos da minha vida. Nessa igreja com esse tipo de doutrina. Era muito louco. Eu conto uma vez para ti, pastor. Quando tu ia nos cultos, se falava, irmãos, vocês têm que perceber na Bíblia quando vocês leem, perceba na Bíblia quando é Jesus que fala e quando é o Cristo. Imagina, ó, veja aqui, ó, quando Jesus ficava chorando, orando para Deus, não, esse é Jesus carne, e carne fraca. Então aqui é Jesus. Mas vejam quando é Cristo que fala. Cara, para mim nunca entrou isso. Eu sempre fui contra, mas realmente foi complicado, tá ali, era complicado, mas muitos acreditam e vai ser difícil para eles tirar isso. Imagina, é perigoso demais. E sem ele saber, tá seguindo uma linha herética de, quantos anos? Séculos, né? Beleza. Milênios, ó. Tu quer ganhar sempre, né? Vamos lá. Então, irmãos, quando aqui o texto fala sobre olhar, manusear com as mãos, né, parece redundante, ele está se referindo a quê? Que foi possível pegar esse barulhinho daqui, né? Tá. Pensei que era meu celular. Ele se referindo a essa natureza humana de Cristo que foi visível, foi tangível, irmãos, durante sua vida na terra. E apesar disso, irmão, as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, elas estão unidas em uma única pessoa, que é Cristo. Isso. Amém? Isso ficou claro demais? Vocês não vão se deixar enganar? Sim? Aqui nós temos um fundamento, irmãos, uma verdade fundamental do apóstolo.
e que é que aquele que viveu entre os homens, irmão, provando ser o Filho de Deus por meio dessa vida gloriosa, por meio das suas obras maravilhosas, é o mesmo que sempre existiu e que foi a palavra invisível e eterna de Deus. Cristo é o verbo da vida, Cristo é a palavra da vida, ele tem vida em si próprio, irmão, ele é o autor da vida, tanto natural, tanto espiritual e tanto eterna. Então, não caia no papo de que Cristo é um arcanjo, não caia no papo de um Cristo bipolar, um Cristo que às vezes é Jesus e que às vezes é Cristo. Não caia nesse papo, porque você vai ouvir. Quando escuta, vai lembrar de meu portunhol aqui falando para vocês. Ah, é verdade, o gringo, não me chama de gringo, não gosta. Ah, é verdade, o Oscar, Ariel. Ariel, mas não só a sereia, né? A encarnação de Jesus, irmãos, ela é tão importante quanto a sua divindade. Não é uma subordinada à outra, uma maior que a outra. Não é, irmãos. Sabe por quê? Porque o Filho, presta atenção, o Filho de Deus, ele tornou-se o Filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Amém? É por isso que é importantíssima a sua encarnação. Vimos a proclamação de o que proclamava João. Agora nós veremos o propósito do testemunho de João. Versículo 3 diz, acompanha ali, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Fique nessa parte do versículo que diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Irmão, ele aqui escreve para que conheçamos dois motivos da encarnação de Jesus. E primeiramente o motivo vertical, sim, para que experimentássemos comunhão com o Pai e com o Filho. A primeira razão, então, da manifestação de Cristo é nos levar à comunhão com Deus. Isso foi o primeiro que aconteceu, a primeira coisa que precisou acontecer, uma comunhão entre Deus e nós. João deixa claro que essa proclamação não é apenas para transmitir conhecimento, mas para convidar a seus leitores a participarem do relacionamento verdadeiro que eles já tinham com os apóstolos. Os apóstolos já desfrutavam com o Senhor. Então eles queriam que eles possam desfrutar da mesma comunhão. E essa comunhão, irmãos, ela não é uma ideia abstrata, irmãos, mas é uma realidade profunda que transforma nossas vidas. Irmão, grave isso, não existe, irmão, uma vida transformada sem comunhão com Deus. Isso é mentira. Não existe uma vida transformada sem comunhão com Deus. E não podemos dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não manifesto uma vida transformada. Tem que ter transformação, irmãos. Tem que ter, não pode ser que continuemos sendo mornos nesse relacionamento com Deus a semana inteira e pior, o único dia que temos que nos reunir domingo ficar faltando e pior, na verdade, em casa. Nossos filhos têm que nos ver ter essa comunhão com Deus. Isso daí foi um tema de conversa com meu pai lá, que eu tive uma conversa bem profunda. Falei, pai, ele confiando em mim, cara, aquilo que para quem não sabe, eu tenho uma meia irmã lá que conheci agora, tá? Ele diz, eu gostaria que ela for lá, nós fomos lá, porque eu não sei quantos anos mais tenham de vida e eu quero que ela te veja e tu leve na igreja. Eu falei, pai, ela tem que ver tu tendo comunhão com Deus, ele tem que te ver orando, lendo a palavra, é tu, cara, e é isso, pais. Não esperem eles desejar essa comunhão, senão pelo menos são vocês os exemplos para eles, tá? Amém? Também. Se suar, como diz, emagrecesse, putz, aqui o pastor estaria fininho, é um macarrão. Minha nossa, o ar-condicionado urgente. E eu não uso essa camiseta. Quem me viu já com essas camisetas? Nunca. E é muito grosso, estou me sufocando aqui. Irmãos, voltemos aqui então. João 17 afirma que a oração de Cristo, irmãos, a oração, o desejo dele é que sejamos um, assim como ele e o Pai são um. Essa união nos leva a desfrutar da plenitude da presença de Deus, como vemos em 1 de Coríntios 1. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão, irmãos. E por isso que a verdadeira felicidade, a felicidade que encontramos nos crentes está em ser recebido no favor de Deus, tornando-se um com Ele, irmãos. Veja quão importante é essa comunhão com Ele.
Essa é a essência do evangelho, irmãos, não apenas saber superficialmente sobre Deus, mas estar unido a Ele em comunhão viva e real, tá? Não aquela comunhão que você cria com Ele quando você quiser. Sproul, ele, em seu comentário sobre João 10:28, João 10:28 diz assim, Jesus, eu vos dou a vida eterna. Eu conectei esse versículo porque no seu comentário ele diz que o Senhor Jesus, tu leu agora João 10, né? Foi umas. Diz que o Senhor concede às suas ovelhas a vida eterna de comunhão com Deus. Ou seja, irmãos, Jesus nos diz já em João 17, e esta é a vida eterna, diz, 2 pontos, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, a vida eterna consiste na comunhão com Deus, que foi Ele que nos criou para si mesmo, e é por isso que tua alma está inquieta, até que encontre seu descanso nele, irmãos. E nesse mesmo entendimento, William Base declarou que a comunhão com Deus é o princípio do céu, irmão. A comunhão que nós temos hoje é o comecinho de uma comunhão eterna que teremos no céu com Deus. Isso que é a vida eterna, irmãos. Vida eterna que você ganhou é uma vida para sempre em comunhão com Deus, mas Ele te deu o privilégio de agora começar essa comunhão e você não valoriza. E nós não valorizamos isso, irmãos. Então, irmãos, tenha muito cuidado, porque embora a nossa alma piedosa, ela anseie, deseje mais de Deus, ela nunca pode desejar mais do que Deus. Porque isso que aconteceu, aquelas evangelhos de doutrinas mais avançadas, iluminados, desejaram mais do que Deus. A nossa comunhão não pode ser fraca, irmãos, não pode ser fraca, sabe por quê? Se a nossa comunhão com Deus for fraca, em tudo seremos fracos, em tudo que nós fazemos. Se nós fomos feitos para estar em comunhão com Deus e não andamos em comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Fraquíssimo. Como vencer a tentação sem ter comunhão com Deus? A comunhão com Deus nós temos em quem? Em Cristo, tá? Sem Cristo, nós estamos mortos para Deus. E lembra as palavras de Martim Lutero que diz, uma masmorra, acho que tu já falou isso, né? Uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno, irmão. É um inferno. Além do motivo vertical da nossa comunhão com Deus, isso aqui eu queria fazer um pouco mais de ênfase, que a gente deixa de lado, sim? Que é o motivo horizontal, irmãos, para que experimentássemos comunhão com os outros, diz esse versículo. E a comunhão com Deus, irmãos, ela se estende naturalmente. Naturalmente, ela se estende a comunhão entre os crentes. João deixa claro que aquele que tem comunhão com Deus e com o Filho, né, também deve ter comunhão com o povo de Deus. Por isso que certíssimo estava Matthew Henry, essa palavra é meio difícil em inglês para mim, Mateus Henry, quando disse que o homem é feito para a sociedade e os cristãos para a comunhão dos santos. Ele resumiu, né, todo o que fala Deus sobre a comunhão. Nós somos feitos para a comunhão, irmãos. A vontade de Cristo é que sejamos unidos nele, e formando o quê? O seu corpo. Sabe que comunhão, a palavra que é, quem conhece, qual a palavra que utiliza? Comunhão? Koinonia, isso. E a palavra koinonia, irmãos, para eles não é como a gente às vezes vê hoje em dia, de uma comunhão enfeitada, né, com passeios mensais, semanais, programado pela igreja, juntando dinheiro, fazendo messas de líderes para falar papos mais espirituais e supostamente, estou falando de minha própria experiência, tá? E comidas caras e colocando dinheiro para poder fazer fartas messas e falar de coisas espirituais que alguns não eram convidados porque ainda não eram parte. Não é isso, irmãos. Sabe o que era koinonia para eles? Era um compartilhar incondicional de suas vidas com os outros membros do corpo de Cristo. Irmãos, essa comunhão não é apenas uma amizade superficial, e eu sou testemunha daqui que eu vivi uma verdadeira comunhão. É um relacionamento baseado na fé comum em Cristo. Amém. Ainda que a nossa comunhão não seja perfeita, irmão, porque vai ter problemas, óbvio, né? Ainda assim, sabe o quê? Que sustenta essa comunhão é a graça do Senhor Jesus, é sustentada pelo amor de Deus e pela participação do Espírito Santo. Ele nunca nos abandonou. Não falou, vai, se reúnam. Ele está sempre em nós. Quando há comunhão,
A Trindade está presente. Amém? Amém. A pergunta é por que João valoriza tanto essa comunhão? Por que João valoriza tanto? E João aqui nos lembra que essa comunhão ela é preciosa porque nos torna participantes das mesmas bênçãos espirituais. É onde nós compartilhamos a mesma verdade, compartilhamos a mesma esperança. Todos nós temos a mesma esperança e temos a mesma salvação. Ponto 3 e final, o resultado dessa comunhão, irmãos. Versículo 4, já estamos quase encaminhando no final. Diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa, irmãos. O apóstolo João nos mostra que o resultado da comunhão com Deus e com os irmãos não é apenas paz ou segurança, mas faz parte, senão que uma alegria completa. Não se trata de uma alegria passageira ou circunstancial, mas de uma felicidade permanente e verdadeira que vem de quem? Do nosso próprio Deus. Dele vem essa alegria. Ele é o doador dessa alegria. Jesus já nos enfatizava quando diz em João 15: tendo-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, irmãos. A plenitude dessa alegria está diretamente ligada à comunhão com Deus, tá? Que ser alegre está totalmente ligado na comunhão de Deus. Então, tenha comunhão com Deus, mas também está ligada à certeza da vida eterna. E aqui eu convido você a fazer como eu faço quase sempre, que é muito mais um exercício de quando antes de me dormir, não sei se alguém já fez, né? Antes de dormir, eu fico pensando como minha mente é finita. Ainda que finita, eu fico pensando, e mais agora que morreu minha mãe, como será essa vida eterna? E utilize a sua cabeça, você vai ver como fica muito feliz, cara. Como começa a entrar numa felicidade muito linda e ainda nossa mente é finita. Imagina, tudo melhor que você imaginou para ti vai ser muito melhor que isso. Esse exercício é muito bom, ter essa certeza de salvação, ficar pensando nela, faz parte. Pensemos nessa salvação, nessa vida eterna em comunhão com Deus, irmãos. E aqui a pergunta é como a comunhão com Deus e com os irmãos nos vai trazer alegria? Como, irmãos? Como nos traz alegria? E primeiro porque fomos criados para viver em comunhão. Acabei de falar isso. Deus nos fez para ter um relacionamento com Ele e com os outros. Desde a criação, a humanidade já foi projetada para viver em comunidade, irmãos, refletindo essa natureza relacional de Deus. E quando essa comunhão ela é restaurada em Cristo, se encontra a verdadeira realização e sentido da vida. Aliás, o salmista Davi vai dizer que, Salmo 16, Senhor, Tu és a porção da minha herança, o meu cálice, Tu és a garantia do meu futuro. Ou seja, irmãos, a verdadeira satisfação não é quem você é lá, que status vocês têm, cada um. Eu sou doutor, médico. Essa não é a verdadeira satisfação, os prazeres da vida, mas a comunhão com Deus, irmãos. Amém? Amém. Segunda resposta é porque a verdadeira alegria só é encontrada em Cristo. E o apóstolo mostrou, e vou ler só esse versículo e vou pular pelo horário, quando Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Somente em Cristo, irmãos, nossas necessidades mais profundas vão ser satisfeitas. Ele é a nossa fonte de alegria. Amém, irmãos? Ele é. Então veja qual a comunhão você tem com Ele. E por último, irmãos, porque essa alegria nos sustenta acima das dificuldades. A comunhão com Deus e com os irmãos não vai te livrar de problemas. Não caia nesses evangelhos, tá? Tu não vai ser liberto dos problemas. Vai ter problemas sim. Só que é na comunhão com Deus e com os irmãos que nós encontramos a força. É a força que eu encontrei nesses momentos de angústia, é na comunhão com os irmãos. A comunhão é importantíssima, como diz antes, é um reflexo a nossa comunhão da comunhão com Deus e o Filho. É onde nós encontraremos paz também, mesmo em meio a provações. Vamos recapitular aí para o final. Desde o versículo 1, então, ele começou falando do quê? De sua experiência pessoal com Jesus, destacando Jesus como a palavra da vida e como a vida manifestada a nós.
João destaca que essa vida eterna, irmãos, foi manifestada para revelar a plenitude de Deus. Essa vida não é apenas uma qualidade intangível, abstrata, vamos dizer, mas algo que foi oferecido para a humanidade, para o homem caído. E em seguida ele vai no versículo 3, explicando sua experiência, que essa experiência nos leva à comunhão com Deus e com os outros. Essa comunhão é mais do que um relacionamento social teórico, irmãos. É uma participação mútua vinda, uma mútua na vida divina, medida pela fé em Jesus. E por fim, no versículo 4, ele diz, nos revela que essa comunhão nos conduz à verdadeira alegria. Essa alegria que é fundamentada na comunhão com Deus e que não é superficial ou passageira, mas uma satisfação profunda e duradoura que transcende essas circunstâncias que nos vão passar e que é necessário nos passar para nos fortalecermos. Irmãos, para concluir, eu quero mostrar 4 doutrinas que foram aplicadas aqui, porque é importante nós entendermos. E uma delas, nós vemos a cristologia, né? Porque a passagem destaca a natureza divina e humana de Jesus, o que era desde o princípio divino e o que nós tocamos com as mãos na natureza humana. Isso aqui reflete essa doutrina da encarnação e da pré-existência de Jesus. Também vemos um pouco de soteriologia, que se chama, que quem que vai dar a matéria no curso de teologia sistemática vai ser tu, né, pastor? Aqui, quando enfatiza a vida eterna e a comunhão com Deus, a passagem aborda a salvação como um dom que somente se torna acessível por meio de Jesus Cristo. Vemos um pouco também de comunhão, vemos um pouco de eclesiologia. O texto fala da comunhão dos crentes como um reflexo da comunhão de Deus com o Filho, irmãos, que isso torna, que mostra essa unidade espiritual que temos. E ainda que indiretamente, que não seja nomeado aqui o Espírito Santo, o texto implica sobre a obra do Espírito Santo nos crentes para promover essa comunhão. Quem foi nos dado até que a volta de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele promove a nossa comunhão, a nossa verdade, o caminho da verdade e a alegria plena. Então, irmãos, quero pedir para vocês ficarem em pé. Eu vou fazer umas pequenas aplicações, eu quero que tenham atentos, em pé, vamos dar uma esticada. O que nós devemos fazer com tudo que aprendemos hoje, que é o importante, irmãos? Como aplicamos para nossas vidas? Sem aplicar nossas vidas não serve para nada, irmãos. E primeiramente, irmãos, eu peço que tenhamos, vou falar em me incluir, tenhamos uma experiência viva com Jesus. Busca um relacionamento genuíno com Cristo, irmãos. Ele é real. João nos demonstrou e ele deseja se manifestar em nossas vidas. Ele quer um relacionamento não morto, vivo, irmãos. O testemunho de João não é apenas um relato histórico, mas ele é um chamado. Ele é um chamado à participação na vida de Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, hoje vimos uma era que temos a Bíblia, mas quando nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, a gente tem um relacionamento, nós fomos levados pelo Espírito Santo a estar mais perto de Deus, irmãos, e com os outros. Ler a Bíblia vai te aproximar também aos outros. Deus deseja não apenas que conheça superficialmente, mas que tenha uma vida com ela em comunhão e com o seu povo, tá? Por isso que o segundo ponto é viva em comunhão, irmãos. Não isole a sua fé. Conecte-se com outras pessoas, irmãos. Edifique um relacionamento baseado no amor, irmãos, baseado na verdade, na sua palavra. Compartilhe testemunhos, irmão. Compartilhar testemunhos, isso vai nos unir, faz parte da comunhão, irmãos. E sabe uma coisa? Ore pelos irmãos, ore pelo pastor. Tem muito pastor caindo, irmãos. Tem muitos irmãos caindo. Ore pelos irmãos, irmãos e irmãs. Sabe o que é? Quando eu viajei na Argentina, eu sabia que minha mãe, ela escrevia orações. Eu contei para o pastor esses dias. Ela gostava de escrever. Ela escrevia, não sei porque não deu tendinite na mão, mas ele escrevia. Irmãos, eu achei uma sacola e sem saber eu tinha jogado fora outras, mas aquela que eu guardei era uma sacola grande, cheia de orações que ela fazia, escrevia, e os papéis que ela escrevia oração, fazia um pequeno envelope com esse papel, e fazia orações e ia guardando. Eram centos e milhares, acho. Era um monte de orações que ela fazia, e sabe o que? Você estava nas orações. A igreja de Bombinha estava nas orações da minha mãe, que mora lá a 3.000 quilômetros perto da cordilheira. Irmãos,
o nome do pastor estava lá. Ela orava, isso faz parte da comunhão. Ela não era parte, a comunhão não é aqui nós. Comunhão é com o corpo de Cristo, irmãos. Ore por outras igrejas. Nós não somos melhores que outras igrejas, mas quando tem igreja se deturpando a imagem de Cristo, ore para a igreja invisível que faz parte daquela igreja visível. Ore para o corpo de Cristo que está lá dentro. Ore por eles, irmãos. Ore, ore, que faz parte da comunhão. Compartilhe a fé, irmãos. Compartilhe a fé. João nos mostrou isso. Ele achou esse tesouro mais precioso, mas ele não ficou com ele. Ele compartilhou. Convide outros irmãos a experimentar essa vida manifestada. Deus está te chamando, irmãos, para você. Irmão, está chamando a reconhecer a centralidade de Cristo. Por isso, quando nós reconhecemos a centralidade de Cristo como fundamento para a nossa vida espiritual, você não vai ter um testemunho uma comunhão meia boca com Ele. Não, você vai ter uma comunhão viva com Ele. Ele está te chamando a experimentar a plenitude da alegria que vem em comunhão com Deus e com os irmãos, não somente com Deus. Não vire um desigrejado, não, eu não vou nessas instituições. Eu me reúno de vez em quando, por quê? Porque não tem compromisso e comunhão faz parte. Quando alguém passa mal, nos apoiamos. Quando alguém está bravo comigo, eu perdoo ele. Comunhão é isso, irmãos. O desejo de João, irmãos, é proclamar aos irmãos que os olhos deles viram, que os ouvidos deles ouviram e as mãos tocaram naquele que existiu sempre, irmãos. Que existiu desde o princípio e que sempre foi plenamente Deus e plenamente Jesus Cristo, que ele viu a palavra da vida, o verbo da vida que se manifestou para você, pecador, que seu coração não tinha esperança. Ele se manifestou para você, irmãos, para te dar uma vida eterna de comunhão com Deus. Então aproveita a comunhão com Deus agora, irmãos. Se você não está desfrutando dessa experiência hoje com Jesus Cristo, se você não está vivendo essa alegria que vem da comunhão, é hoje, irmãos, para colocar essa casa, para colocar a roupa e falar, cara, eu vou entrar em comunhão com Deus. Não se esfria. Amanhã você não pode começar de novo sua vida. Ai, que tão difícil que é poder estudar, orar. Irmãos, a comunhão com Deus é dada hoje, porque você vai ver uma comunhão com Deus. Então não rejeite essa comunhão com Deus. Peça para o Espírito Santo, peça para dar essa que queime por dentro, você que deseje por dentro essa comunhão, irmãos. Eu sei que essa vida que temos lá fora, cada um com o seu trabalho, eu com um monte de alunos que são problemáticos, e tudo isso te leva a tu não querer ter essa comunhão ou se distrair. Mas ele desejou sempre essa comunhão contigo, amém? É esse o que o Senhor quer para ti.